Como é bom comer pão. Como eu gosto de pão. Uma vez eu fiquei uma temporada em São Paulo, no ano de 1977. Eu estava lá quando eu fui fazer uma cirurgia no meu joelho esquerdo no Hospital das Clínicas de São Paulo, na clínica ortopédica do Hospital das Clínicas. E antes de ser hospitalizado, antes de baixar ao hospital, eu fiquei hospedado na casa de um casal na Vila Mariana, Bosque da Saúde, Vila Mariana, na Rua Guaíra. E eu fiquei hospedado com um casal muito querido, um casal religioso. E eu lembro o nome do dono da casa, do senhor, Eduardo, o nome dele. Esse senhor gostava de comer pão. Era um casal próspero, né? Era um casal que morava numa casa muito bonita. Eles destinaram um quarto com muito boas condições, com todo o conforto para mim, né? Um casal de idosos, muito queridos. E o seu Eduardo, ele era uma figura que eu jamais vou esquecer. Evidente que já deve ter morrido, porque naquela época, quando eu estive lá hospedado com eles, o seu Eduardo estava com 75 anos. Como ele gostava de comer pão. E ele ia na padaria bem cedo, comprava várias qualidades de pão, né? E tinha uma cesta de vime, que ele arrumava aquela mesa tão bonita para o café da manhã. E para o café da tarde, ele gostava muito de tomar café da tarde também. E o pão, né? Uma cesta que eu lembro, muito bonita, aquela cesta de vime, com bastante pão. Pão sovado, pão francês. E ele cortava e ele saboreava o pão, né? E ele dizia para mim: seu Antônio Carlos, como é bom comer pão. O pão é o alimento mais sagrado que existe. Por isso está na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aquele senhor comia o pão com tanto prazer, né? E no almoço, depois do almoço, ele gostava de comer como sobremesa pão. Os olhos dele brilhavam. Era um casal rico, um homem economicamente rico, né? E eu, desde menino, gostava de pão, e ali, quando eu fiquei hospedado com aquele casal em São Paulo, em 1977, eu aumentou ainda mais o meu gosto pelo pão. Gosto de comer pão. Como pão, até pão seco gosto de comer, saborear o pão. Obviamente no café eu uso manteiga, mel, tal. Mas eu gosto tanto de pão que eu gosto também de comer ele seco. Novinho, né? Agora acabei de comprar na padaria. Seu Eduardo, que saudade daquele tempo.
agradecermos a Deus, né? Devemos agradecer diariamente a Deus pelo pão de cada dia, por termos saúde, termos apetite para nos alimentar, saborear uma comida, por mais simples que ela seja. Eu tendo pão e tendo feijão e arroz, que é outra comida que eu adoro, feijão e arroz. Eu tendo pão e tendo feijão com arroz, eu sou o cara mais feliz do mundo, né? Perguntaram, uma vez um repórter perguntou para um chefe de cozinha, para um chefe francês, renomado, qual era o prato mais gostoso do mundo, na opinião dele, qual era o prato mais gostoso do mundo, a comida melhor do mundo. E o chefe francês respondeu que, na opinião dele, o prato mais gostoso do mundo, o melhor prato do mundo, é feijão com arroz. Prato popular no Brasil, feijão com arroz. Comida mais gostosa e que ele, como chefe, gostava, feijão com arroz. Que coisa, né? Que maravilha, feijão com arroz e pão, coisa boa, né? Temos que agradecer a Deus, tem muitas pessoas que não têm, às vezes, um pedaço de pão. Que Deus abençoe, que todas as pessoas, ainda venha o dia que as pessoas possam ter o pão, todos, né? E dentro do possível nós devemos dividir o pão com aqueles que têm menos do que nós. Isso é o que Jesus Cristo ensinou durante toda a sua pregação, a sua passagem pela terra, né? Repartir o pão, né? Esse é o verdadeiro cristianismo, verdadeiro amor. Mas eu gosto de pão. Ó, estão servidos? Certo, pessoal? Tenham todos uma boa noite. Esta noite de sábado, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, paz de espírito, né? A Bíblia, no Provérbios de Salomão, também diz, é melhor um prato de verdura com paz de espírito, com amor, do que às vezes fartura e riquezas e luxos e abundância e não se ter paz de espírito. Um abraço a todos aqui do modesto radialista Antônio Carlos Valente. Hoje é sábado, são 20 de janeiro de 2024. O relógio marca agora 6 horas e 10 minutos da tarde. Uma boa noite a todos. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia.